Essa temporada de balanço, ela realmente está muito interessante. Hoje nós tivemos aqui o resultado de algumas tantas empresas, mas hoje eu escolhi para falar com vocês sobre Taesa, não só porque é uma das queridinhas do setor elétrico, mas também porque ela faz parte daquele setor que é dos mais importantes para o Best, que são os setores elétricos. Então, eu vou comentar aqui com vocês a respeito da Taesa e vou, claro, falar um pouco dos dividendos que ela pagou e quais são as minhas projeções para o restante do ano. Então, se você quer saber tudo isso e muito mais, fique comigo para logo para ver. Então, vamos pro vídeo. Bem, eu preparei aqui um material para vocês que basicamente eu trato de todos os eventos que eu considero serem os mais importantes para você ter ciência a respeito da Taesa. Primeira coisa que eu quero comentar, porque eu tenho certeza que muitas pessoas querem saber isso, afinal de contas esse daqui é o principal motivo pelo qual você e tantas pessoas investem em transmissoras, que são os valores aqui que nós temos a serem pagos a título de juros sobre capital próprio nas units, que são as Taesa final 11, e qual que é o valor hoje. Bem, eu já fiz as contas aqui para vocês e basicamente descontando os 15% que nós temos aqui de juros sobre capital próprio, nós vamos ter alguma coisa na casa de 2% de yield em relação a essa empresa. Porque eu peguei o valor, eu multipliquei, ou pelo menos retirei aqui aqueles 15%, e depois eu dividi pela cotação atual, que isso nesta cotação geraria um yield de mais ou menos 2%. Bem, eu particularmente não considero ser aquele baita dividendo, no entanto, nós vamos ver que alguns fatores muito relevantes para essa empresa fizeram com que esses juros sobre capital próprio fossem, na verdade, um sinal muito bom para o investidor. Algumas pessoas estavam até com medo de que a Taesa ela deixasse de ser uma boa pagadora de dividendos, e na verdade, o que eu vou mostrar para vocês aqui é que existe sim uma possibilidade dela pagar o menor dividendo da sua história. Eu acredito que ela vai ficar ali abaixo talvez dos 7%, mas ainda assim é um dividendo muito bom em relação ao momento em que a empresa está, tá bom? Quero começar com vocês então falando um pouco sobre alguns destaques que eu considero importantes para você saber o que afeta ou não a lucratividade da sua empresa. Basicamente, eles colocam aqui pra gente de início o que aconteceu no ciclo 2023 e 2024. Para eles aqui colocam que a partir do 1º de julho, ou seja, depois dos resultados do primeiro trimestre e também do segundo trimestre, houve um reajuste inflacionário de menos 4% em relação àqueles indicadores do IGPM. Por quê? Uma coisa que você precisa saber, você que é investidor de Taesa, você que é investidora de Taesa. Lá atrás, o IGPM ele foi em 2021 de próximo ali 20%, e 2022 ele passou os 20%. O que fez, de uma certa maneira, que muitas das correções que houve ali na própria RAP da empresa fossem bastante esticados. E exatamente por isso que a empresa ela conseguiu fazer aqueles pagamentos de dividendos muito altos para os seus acionistas e fizeram também com que a cotação voasse lá para casa dos seus 42, 43 e até mesmo beirar os seus R$ 44. Não só essa questão impulsionou muito os resultados, mas também o IPCA foi um indicativo muito forte ali, porque a inflação nesse tempo todo também foi forte e algumas outras RAPs, na verdade, alguns outros níveis de RAP ali foram alterados. Porque a gente vai poder aprofundar isso num outro vídeo, mas o que eu quero mostrar para vocês hoje é que algumas RAPs, elas eram até então corrigidas por IGPM e a maioria hoje já é corrigida por IPCA, especialmente dos novos leilões, tá bom? Agora, o que você precisa saber? O IGPM neste trimestre aqui, ele veio negativo. E quando você tem um indicador negativo, você acaba corrigindo a sua dívida, só que para baixo. E no caso da RAP, que seria o valor que a empresa iria receber, esse indicador, ou seja, da receita que você iria receber, é corrigida também para baixo. Ou seja, você estava ganhando 1.000 num determinado ano, no próximo ano, ou na próxima RAP, você iria receber menos, você iria receber uns 900, por exemplo. Então, é basicamente isso que aconteceu aqui em termos mais didáticos para a gente compreender. Agora, o que você precisa saber? O IPCA ele teve um reajuste inflacionário nesse período de 3,94, ou seja, significa que algumas das concessões que a Taesa tem foram reajustadas positivamente, fazendo com que aquela RAP que eu dei como exemplo de 1.000, que ela passasse a valer 1.040, por exemplo, que seria mais ou menos aqui o caso do nosso exemplo. Seguindo aqui um pouco no que eles disseram, 3 concessões desse grupo, ou seja, do grupo de IGPM, sofreram uma redução de RAP de 50%. Ou seja, significava que aqueles 1.000 que você estava recebendo estavam sendo corrigidos, depois que
que passa um determinado momento, que seriam uns 15 anos, ou seja, a metade da concessão, o valor da RAP cai pela metade. Isso aconteceu com as concessões de determinados níveis, não são todas que isso acontece, são aquelas RAPs mais antigas, então acaba que era uma regulação diferente, então nós tínhamos aqui até um estilo de RAP diferente, exatamente por isso que houve essa redução aqui de 50%, e aí eles colocam algo que de uma certa maneira tranquiliza alguns investidores, porque eles dizem que, não havendo, portanto, mais reduções futuras de 50% para os contratos de categoria 2, que são dessas RAPs aqui que eu comentei. Olha só como é importante você compreender quantas categorias ou subníveis, vamos dizer assim, de RAPs nós temos, para que você saiba qual que é aquela que foi contratada, quais os riscos futuros, qual o indicador pelo qual essa RAP é corrigida, e isso é importante para você saber da sua empresa. E claro, se você não sabia, eu te convido aqui para se inscrever no canal, porque eu sempre comento esses dados para vocês terem todo o conteúdo necessário para investir de forma consciente e clara numa empresa. Agora, o que eu quero mostrar para vocês? Em questão do resultado financeiro aqui da empresa. Eles registraram um lucro de 220 milhões neste trimestre, com uma redução de quase 61%. André, aqui então quer dizer que a empresa está indo muito mal? Não. Na verdade, o que você precisa compreender, de uma certa maneira, é que esses reajustes, eles acabam se impactando muito. E, na verdade, nós vamos verificar nos números mais a seguir que alguns outros tantos fatores acabaram impactando a empresa de forma negativa. Não é só o número final ou a bottom line, como os especialistas gostam de chamar, que importa. Você precisa entender como que você chegou naquele lucro e por que e o que impactou na lucratividade da empresa. Mas, de uma certa maneira, eles colocam aqui pra gente que, principalmente pela queda da receita, da correção do ativo contratual, além de alguns cenários macroeconômicos no período, comparado também com o IGPM, que registrou essa queda acumulada aqui. Então, olha só o tanto que nós temos de coisa que acabaram impactando nessa empresa. Então, a gente, claro, vai analisar mais a seguir um pouco do que impactou, mas eu quero já que você entenda que hoje a lucratividade da Taesa foi de 220 milhões de reais e 400 mil, tá bom? Seguindo aqui um pouco, eu gosto ainda de acrescentar alguns temas que são relacionados ao próprio operacional, porque no final das contas, quando você vai fazer uma análise fundamentalista, você precisa entender a operação da empresa. E quando você consegue compreender o que a gestão está fazendo, o que ela planeja fazer, e depois nos trimestres seguintes você consegue cobrar da gestão aquilo que ela prometeu, eu acho que aqui você encontra o ponto-chave e até uma mudança de ideia a respeito do que você espera de um determinado ativo, porque muitas pessoas olham para um determinado ativo, uma determinada ação e fala, poxa, hoje caiu 5%, hoje subiu 5%, o dividendo foi de 2%, o dividendo foi de 15%. Esses indicativos, eles são sim relevantes para você tomar uma decisão de investimento. Agora, quando você olha para os fundamentos de uma determinada empresa, você consegue enxergar muito além daqueles números do que ela te pagou e do lucro. Você consegue enxergar o que ela está fazendo de operação, aquilo que ela está colocando de pé, quantas operações hoje ela tem sobre a sua gestão. E isso que para mim é o mais importante quando você analisa uma empresa, porque você se torna sócio do negócio e não sócio da cotação em bolsa. Isso é muito importante você mudar até essa ideia que tem na cabeça. Pois bem, eles colocam aqui que as operações de Saíra, basicamente aqui um dos maiores leilões de dezembro de 2022, passaram a receber 72,2% da RAP. André, eu não sei o que é RAP, você está falando um pouco grego comigo. Tá bom. Explicando rapidamente, a RAP é a receita anual permitida. Significa, de uma certa maneira, que você vai lá, você concorre com várias pessoas que querem construir uma linha de transmissão. Quando você consegue construir e você eletrifica aquela passagem de energia, você começa a receber essa receita. E essa receita, ela pode ser fracionada, você pode começar a receber uma parcela desde que você já entregue uma parte do projeto. Então, vamos supor o seguinte, você tem que ligar 3 pontos, tá bom? Só que aí você fez a ligação apenas do primeiro com o segundo. Significa que você passaria a ter direito a 50% da RAP contratada, porque você já conseguiu eletrificar metade desse caminho. É mais ou menos essa ideia aqui de você ter 72,2% de uma RAP, tá bom? Isso eles colocaram pra gente, que foi a partir de 31 de março deste ano. Além disso, eles colocam aqui que houve a entrada de operação dos empreendimentos Estes, Aimoré, Paraguaçu e também parcialmente Santana e Ivaí no ano passado. Com todas essas entregas, nós tivemos o quê? E aqui que eu acho importante você saber. Eles adicionaram uma RAP de 615 milhões para a companhia nesse ciclo 23 e 24, tá bom? Então olha só como que é legal você enxergar o quanto que a operação ela está trazendo de receita para dentro da empresa e que a Taesa, assim como a maioria das empresas, elas não estão paradas. Elas estão ali colocando projetos em operação, elas estão construindo, elas estão estudando como melhorar a receita, tudo isso para que no futuro você que está colocando dinheiro na empresa,
através das ações, você consiga colher um resultado mais positivo lá na frente. Só que isso necessita de paciência, calma, porque projetos desse tamanho e com o volume de dinheiro que se pede, não são postos em operação, em construção, assim, de um dia para a noite, em 6 meses. Alguns deles necessitam de 4, 5 anos para serem totalmente completados. E outra, se você perceber o leilão que vai acontecer em dezembro deste ano, e um deles tem um investimento tão robusto que é muito improvável que uma única empresa consiga vencer. Eu particularmente acredito que um consórcio de empresas realmente vai conseguir arrecadar o lote 1 desse leilão que vai acontecer no final do ano. Bem, além disso, tem também os empreendimentos em construção de Anaia, Pitiguari e Tangará, tá bom? Na segunda fase aqui também eles colocam um reforço na Nova Trans, que isso vai gerar uma RAP de 400 milhões de reais. Então, olha só quanta coisa que a Taesa está fazendo para que depois algumas pessoas digam que Taesa ficou para trás, que ela não está evoluindo, que essa RAP que caiu ali 50% do segmento 2, a categoria 2, eles não estavam vendo, que a gestão estava de olhos fechados. Olha só como a Taesa, e assim como todas as outras empresas, estão de olho não só naquilo que você está imaginando, mas ela está lá dentro. Ela tem muito mais interesse em continuar operando porque os controladores, gestores e os empregados, eles recebem daquilo. Você tem a sua fonte de emprego. A Taesa, aquilo é o próprio operacional e o próprio emprego das pessoas que estão lá dentro. Então é isso que você precisa enxergar. Eles estão preocupados muito mais do que você com a receita que ela está recebendo, tá bom? Indo aqui para algumas outras coisas, eu quero mostrar o que mais preocupou as pessoas em relação ao primeiro trimestre de 2023, a alavancagem da empresa. Por quê? Eles aqui colocaram no primeiro tri que eles tinham uma alavancagem de quase 4 vezes o seu EBITDA, significando de uma certa maneira que toda a dívida da empresa seria em tese paga se ela conseguisse manter aquele EBITDA e num prazo de 4 anos. Ou seja, significaria que se ela repetisse aquele lucro operacional dela por 4 anos, ela não distribuindo nada para o seu acionista, ela ia demorar 4 anos pagando dívidas para que no final desses 4 anos ela zerasse. Mas aí que vem um ponto muito interessante. As empresas, elas não devem, ou não deveriam pelo menos, pagar totalmente as suas dívidas e terem deixarem de ter, uma alavancagem operacional. Porque quando você traz para dentro das empresas um certo endividamento e um endividamento saudável, você alavanca os resultados financeiros da empresa. E quando você vê, por exemplo, uma Taesa, uma TRPL que tem uma margem operacional e uma margem líquida muito grandes, quando você alavanca esses resultados, eles são potencializados. Então, é muito bom a gente ter essa alavancagem. Agora, o que é importante você saber? Que deste trimestre para esse, nós tivemos uma redução aqui de 0,2, basicamente 0,2 vezes o EBITDA ou a dívida líquida sobre EBITDA, tá bom? Agora, o que a gente precisa saber em relação à dívida da empresa? Porque agora a gente já sabe quanto tempo ela demora para pagar, só que onde estão essas dívidas? Bem, no curto prazo, nós temos 816 milhões de reais, algumas relacionadas à taxa fixa, CDI e IPCA. A maioria delas é IPCA, porque as RAPs hoje são do IPCA, então é razoável você atrelar um indexador de inflação com a sua dívida, porque isso é muito razoável. Agora, para longo prazo, nós temos aqui embaixo, está em 8 bilhões 725 milhões de reais, uma boa parte, como eu comentei, indexado ao IPCA, e agora a gente tem que ver a questão de caixa e aplicações. A Taesa hoje possui em caixa, no bolso dela, 1 bilhão 334 milhões de reais. Ou seja, significa que todas as dívidas de curto prazo podem ser pagas com o dinheiro que ela tem aqui em caixa. Ou seja, isso traz para nós, pelo menos em 2023, uma tranquilidade muito boa em relação às dívidas que ela tem que pagar, tá bom? Indo para outras coisas que eu acho que também são bastante importantes de você saber, é a questão da própria lucratividade da empresa e do quanto que nós tivemos de alteração. Olha só isso aqui. Nós basicamente perdemos metade do nosso lucro líquido em relação a semestre contra semestre. Estamos aqui olhando os 6 meses de 23 com os 6 de 22, mas como a empresa comentou, e aqui fica muito claro para a gente, não só o IGPM foi muito alto em 2022, e diferentemente em 2023 ele teve uma queda de 4,5%, mas também algumas RAPs caíram pela metade o valor que a gente receberia. Então isso faz jus ao que está acontecendo hoje com a empresa. Então, por mais que a lucratividade tenha caído aqui uns 45%, isso não quer dizer que a empresa ela perdeu seus fundamentos. Na verdade, ela manteve seus fundamentos, e se você não sabe por que ela caiu, talvez seja porque não acompanhou o histórico da empresa até então para compreender tudo isso. Só que não é só esse o problema, ou pelo menos não a justificativa de o lucro ter caído, e que nós vamos ver logo em diante. Tivemos um pequeno aumento, e aqui eu acho que é importante você saber, em relação a custos de despesas operacionais, vamos dizer assim.
a questão de materiais subiu bastante de um ano para o outro e nos 6 meses você consegue perceber essa diferença. Saímos lá de uma despesa de 87 milhões para quase 250 milhões, um aumento de 181%. Por que se deve isso? Muito a empresa colocou para a gente que esse dispêndio de valores com material se deve muito à questão das torres de transmissão que ela está construindo e isso acaba sendo realmente natural, também a manutenção, então tudo isso aqui entra dentro de materiais e as despesas acabam aumentando nesse sentido. As outras, no geral, estão bastante equalizadas, então não é algo para a gente se preocupar no momento. Agora, o que eu queria mostrar para vocês? No primeiro trimestre de 2023, nós tivemos uma receita líquida de 598 milhões, ao passo que no segundo tri de 2023 nós tivemos uma receita líquida de 858 milhões de reais. André, o que é isso? Significa basicamente quanto que a empresa recebeu para operar. Você consegue enxergar que a operação da empresa gerou um valor mais alto para ela. Eu fiz esse cálculo aqui para vocês, daria mais ou menos 43%. Ou seja, significa que de um trimestre para o outro, a minha receita líquida operacional, ela mudou aqui 43%. Isso é muito interessante para a gente. Eu gosto muito de olhar nesse sentido a empresa como um organismo vivo, ele mostrando que ao longo do tempo, ele consegue sim trazer receitas muito diferentes de um trimestre para o outro por conta de um operacional melhor. Olha só como é interessante analisar os números da empresa. E por fim, eu encerro aqui com vocês, agradecendo muito por terem passado esse tempo comigo, olhando um pouco para os resultados da Taesa. E claro, o documento ele é muito extenso, ele traz diversos itens que são sim de relevância para você analisar. Mas eu quis trazer aqui aqueles principais indicadores que eu acredito que são os fundamentais para você analisar o histórico da empresa e ver se vale ou não a pena, de acordo com o critério e razoabilidade da sua carteira, investir nessa empresa. Então, espero que tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever. Primeiro link aqui é o WhatsApp do nosso grupo, que já somos quase 60 investidores conversando diariamente sobre bolsa de valores, ativos e até small caps que temos dentro da nossa bolsa. E claro, se você quiser, está convidadíssimo para entrar lá. Então, por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!